Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a modelo Tatiana e nesse tutorial eu quero falar um pouco sobre o embelezamento oriental. Vamos lá para mais um tutorial? Para essa preparação pré-maquiagem, é importante se atentar ao tipo de pele da sua cliente, fazer essa análise da pele dela. Se essa pele ela está seca, se essa pele está normal, mista, oleosa. Lembrando que dentro dessas 4 categorias tem subdivisões. Por exemplo, essa pele ela pode ser uma pele seca e sensibilizada. Ela pode ser uma pele seca com rosácea, ela pode ser uma pele oleosa, acneica, né? Então, sempre se atentar a isso para usar o produto específico. Utilizo sempre dermocosmético, eu gosto da BioAge e da Áticos. Então, sempre dermocosmético, um hidratante específico para essa cliente, para que a maquiagem dela tenha uma maior durabilidade. A minha base de sombra preferida é o Pine Pot da MAC, essa é a cor Soft Ochre. E eu aplico com esse Dual Fiber que não é muito durinho, então eu consigo aplicar e esfumar o produto. Aqui no canal vocês já viram usando corretivo, sombra líquida, vários produtos. Mas essa sombra cremosa da MAC é a minha preferida, assim, disparadamente. É o produto que eu mais gosto de fazer. E como tem dobra no olho, eu gosto dela porque ela seca e ela não marca. Vou começar esfumando esse marrom por todo o côncavo, lembrando que o olho oriental é um olho raso com a bola do olho proeminente. O oriental tem olho grande, com espaço de abertura de olho pequena. O côncavo é fechado. O que eu preciso é dar profundidade com ilusionismo, formando um falso côncavo. E com o segundo marrom, eu preencho toda a pálpebra móvel. Sempre fazer esfumados na horizontal para criar ilusão de profundidade. Olhos monocromáticos com a mesma nuance de cor, somente com intensidades de cor diferente. Cuidado na hora de esfumar, porque o olho ele tem bastante espaço de pálpebra fixa e a sobrancelha tem a fonte proeminente, né? Que é aquela sobrancelha um pouco mais alta. A maioria das maquiagens que eu faço em orientais são opacas, mas nesse tutorial eu quis trazer esse toque de brilho com esse pigmento prensado no tom de marrom, levemente bronze, para você ver que dá para usar e fica bonito, tá? Quando você respeita toda a ossatura, né, desses olhos, você consegue um efeito harmonioso e pode sim usar um toque de brilho. Estou esfumando um lápis marrom rente à raiz dos cílios, só para dar um efeito de profundidade ainda maior nos olhos, mas é bem pouco produto, bem esfumado. E as mulheres orientais possuem poucos cílios. Para dar mais evidência ao olhar, o ideal é que seja adicionado cílios postiços. O que mais realça o formato natural dos olhos é os cílios postiços de modelo crescente, onde o início é menor que o final. Sempre venho com um delineador para dar acabamento, né, na raiz desses cílios. Esse que eu estou usando é o da Inglô, mas também gosto do delineador líquido, o do Diva Amor, da Jolie Jolie. Então, eu sempre passo esse delineador e dou uma leve esfumada, pequenas batidinhas, né, com um pincel de precisão, só para dar acabamento mesmo e dar um efeito mais natural. Quando fui passar o lápis na linha d'água superior, a Tati disse que ama o efeito do lápis na linha d'água superior, só que o lápis sempre carimba e mancha a maquiagem. E resolvi fazer um teste com ela. Esse que eu estou usando é o Mega Impact da Avon, que ele é a base de silicone. Já nesse outro olho, eu passei o lápis Feline da MAC, que é um lápis à base de cera, para mostrar a diferença de um para o outro. O lápis de cera, ele realmente carimba e ele mancha. E aí, durante o restante do tutorial, vocês vão ver que eu fico limpando e sempre retocando aquele cantinho, tá? Eu fiz isso para ela ver que realmente tem diferença de um produto para o outro. O lápis de silicone não carimba no olho oriental. Por quê? Porque ele tem secagem rápida e ele cria uma película ali. E ele é extremamente resistente à lágrima, tá? Apliquei o rímel da Maybelline para unir bem os cílios dela com os cílios postiços. E esses cílios ficaram um pouco mais levantados, tá? E voltei limpando a parte de baixo. Nessa
hora já tinha começado a marcar aqui o cantinho. Vou dar uma breve descrição sobre a pele oriental. Olha, ela tem alto teor de colágeno, por isso é mais resistente ao surgimento dos primeiros sinais de idade. Se bronzeia com facilidade e apresenta maior oleosidade no rosto. É uma pele muito mais firme e resistente, mas é mais sensível a procedimentos estéticos como peeling facial e depilação. É rica em melanina e fibras de colágeno e, se mal cuidada, pode manchar e até formar queloides. A pele oriental tem como característica um tom de pele amarelado, então a base precisa ter esse fundo de pele amarelado. Eu consigo ver um rubor mais rosado nas maçãs do rosto, mas o subtom predominante é o amarelo. A base que eu estou usando na Tati é da Catarine Hill, a numeração 3.5, é aquela fluida de conta-gotas, by Prilessa, e eu aplico com o pincel língua de gato por todo o rosto. Lembrando que, para maior precisão na hora da aplicação da base, sempre escolha pincéis língua de gato com as pontas finas, tá? Essa é um pincel de cerda de nylon e com a ponta bem fininha, para que ele consiga colocar o produto melhor dentro do poro, tá bom? E depois eu venho tripidando essa base na pele, assentando esse produto com uma esponja. Essa esponja tá levemente úmida. E eu tripido essa base na pele com essa esponjinha da Alquimia. Essa esponja, para mim, é uma das melhores, tá? Tanto em acabamento quanto em custo-benefício. Tem um excelente custo-benefício. Eu encontro dela na Renner. E lá estou eu limpando novamente o lápis da MAC, porque ele estava escorrendo, ó. Tá vendo? O outro lado estava impecável, mas esse lado deu um trabalhinho, tá bom? Mas é isso, queria mostrar pra vocês, eu acho que consegui, né? Lá vai eu novamente limpar. Eu não editei essa parte pra vocês verem que realmente mancha, tá? E o que eu fiz? Eu tirei o excesso com o cotonete, o que eu consegui, e passei o lápis da Avon no lugar, tá bom? Mas mesmo assim ainda tava dando uma manchada, o outro lado tava impecável, mas esse lado estava manchando. Mais uma vez vou usar o corretivo líquido da Catarine Hill, tá? Recebi uma mensagem de uma moça dizendo que eu deveria mudar um pouco dos produtos, trazer coisas diferentes. Só que, gente, eu não sou blogueira de produtos, eu estou aqui trazendo conhecimento. Esse corretivo, ele me oferece aquilo que eu busco num corretivo, tá? Já usei vários, tá bom? Se vocês quiserem outras indicações, posso indicar. Mas no momento eu estou com a linha do corretivo líquido da Catarine Hill, tá bom? Então é isso, eu sempre aplico ao pouco produto e eu venho esfumando ele na região das olheiras, tá bom? Sempre esfumando, porque dessa forma fica muito mais fino, dá um aspecto de naturalidade para essa região. Essa tonalidade é a 2, tá? Ela é levemente amarelada e eu gosto disso. Por quê? Porque a região da olheira é uma região mais esfriada. Então, trazer essa temperatura mais quente para essa região neutraliza muito mais. Então, é um corretivo assertivo para mim, tá? Região da olheira, eu particularmente não gosto de trabalhar com corretivo esfriado. Eu gosto de um corretivo mais quente. Aí, para fazer pontos de iluminação facial, pode ser um corretivo mais neutro, mas na região da olheira eu gosto dessa temperatura um pouco mais quente, tá? Isso é muito único de cada pessoa, tá? Lembrando que mesmo que você goste de outra cor de corretivo, lembre-se sempre que você tem que neutralizar uma olheira antes de iluminar ela, tá bom? Nesse caso, eu estou neutralizando e trazendo uma leve iluminação, bem pouca, porque esse corretivo é quase da tonalidade da Tati, né? Então, ficou muito próximo mesmo. Vou trazer um pouco de produto para a região do queixo, acima dos lábios e nariz, tá bom? O formato da Tati é um rosto quadrado. Ele tem uma tendência a ser chapado, ou seja, sem muita profundidade ou ângulos. Não tem queixo proeminente e as bochechas, elas são saltadas. Então, o que eu faço? Eu trabalho com contorno e iluminação para dar esse efeito de maquiagem em 3 dimensões, tá bom? Antes de fazer a selagem, eu sempre gosto de vir com o pincel de corretivo,
dando mais uma esfumada para me certificar que não tem linha de expressão, que não tem nenhuma marquinha antes de fazer a selagem. Esse pó que eu estou usando é o pó da Kryolan misturado com um pouquinho de iluminador solto. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho de iluminador solto num pote de pó, tá, gente? É que o pó da Kryolan, quem já usou o P5, ele é maravilhoso, só que a embalagem dele suja muito. Então, eu sempre passo para as embalagens ou da Catherine Hill ou da Laura Mercier quando acaba. Por quê? Porque é muito mais fácil de usar nessas embalagens e não desperdiça produto. Faço a selagem com a esponja por todo o rosto e depois eu venho fazendo o polimento dessa pele com o pó da MAC, tá? O pó compacto. Eu gosto de fazer esse polimento porque dá um aspecto mais aveludado. Em seguida, eu venho fazendo o contorno. Vocês viram que eu não fiz contorno com corretivo, eu estou usando somente o contorno em pó. E eu estou usando novamente a minha paleta da Anastasia, que inclusive está assim, no finalzinho. Mas, garimpando para ver se eu conseguir encontrar uma outra dessa, porque ela saiu de linha, encontrei a Gleice Rodrigues, daqui de Londrina, e ela tem algumas dessas paletas ainda. Gente, eu já testei muito contorno nessa vida, inclusive eu tenho vários aqui, mas igual o acabamento dessa paleta e as cores dessa paleta é difícil, viu? Ela é uma paleta mineral, ela constrói camadas, ela não deixa uma marcação na pele, uma marcação. Eu dava muito curso para iniciantes e mesmo aluno iniciante não manchava ou marcava uma pele. Incrível, né? Ainda bem que eu achei. Agora, semana que vem, já vou buscar a minha paletinha nova. Já usei muitas dessas. E fiz um contorno nas maçãs do rosto, abaixo do queixo, para dar uma definição maior e no nariz, tá? Vou esfumando para não deixar nenhuma marcação. E o segredo é esfumar mesmo, tá? Vai colocando aos poucos e vai esfumando. Esse blush é aquele da Obsidian, que é o G02. Ele já deixa um efeito de iluminador na pele. Como ela não tem poros abertos nessa região do blush, eu optei por ele, tá? Que é um tom mais um pêssego queimado. Eu gostei bastante desse tom para ela. Achei que realçou bem com a tonalidade de pele. Esfumo bem, né? Unindo esse blush com o contorno e logo após eu venho com o iluminador nesse tom champanhe, que na verdade é uma sombra iluminadora, né? Com esse pincel menorzinho. Essa sombra iluminadora não tem partículas de glitter, partículas mais grossas, então ele não marca no poro, né? Por isso que eu gosto de usar bastante ele. E pro tom de pele dela ficou bem interessante, tá bom? O formato da micro da Tati não é muito condizente com o formato de rosto dela, tá? E a proporção facial. Eu engrossei um pouco a sobrancelha e mudei um pouquinho o formato. Para conseguir um efeito mais natural, eu usei essa caneta delineadora da MAC. Gente, a ponta dessa caneta tem 1 milímetro. Eu até dei um zoom para vocês verem que realmente fica fiozinhos muito naturais na sobrancelha, tá? Não fica aquele código de barras grosseiro, né? Realmente fica fios bem suaves e eu consegui dar uma harmonia maior pro rosto dela. E a Tati achou bem natural, ela realmente gostou do resultado. Por quê? Porque não pesou a sobrancelha mesmo engrossando, algo que ela não tá tão habituada. Foi um dos melhores lançamentos da MAC nos últimos tempos. Gente, olha só a diferença que deu de uma sobrancelha para outra, tá? E eu sempre finalizo com o gel de sobrancelha. Esse que eu estou usando é o gel da Essence Incolor. É uma pastinha que dura bastante. Mas eu também gosto dos gels com cores também, tá? Na raiz dos cílios inferiores eu venho fazendo um esfumado com lápis marrom, aplico, faço um esfumado, deixo bem interessante a junção do esfumado dos cílios inferiores com os superiores, tá? Se atentem bem ao acabamento nessa região. E logo após fazer esse esfumado, eu vim com a paleta T22 da Atelier Paris e fui selando. Usei o marrom, o quarto marrom da paleta para selar esse lápis e depois o terceiro marrom, que é o marrom mais clarinho,
para esfumar a borda, trazendo leveza, tá? Trazendo leveza para esse esfumado. Esses tons de marrom são marrons bem neutros. Eu achei que valorizou bem o olhar dela, né? Pra gente fugir um pouco dos smoking, dos olhos pretos em orientais, eu achei que ficou bem interessante uma proposta e ficou diferente, né? Daquilo que geralmente eu trazia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse esfumado nos olhos. Ficou hipnotizante essa beleza dela. Para os lábios, eu trouxe um tom de nude mais terroso, né? Um tom mais fechado. Como a Tati não tem contorno de lábio definido, eu vim com um contorno marrom muito bem esfumado, definindo esse lábio, para depois fazer a aplicação do batom e o gloss por cima. Nesse tutorial, eu quis trazer um resumo do que é a maquiagem em clientes orientais. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Essas dicas e essas informações são informações bem importantes. E, gente, lembre sempre de estudar fisionomia, tá? E sempre tentar entender a personalidade da sua cliente, os gostos pessoais dela, tá? Para vocês criarem uma maquiagem assim, ó, incrível, que ela vai se apaixonar, ela vai se sentir ainda mais linda, tá bom? Estou aplicando esse batom é da paleta da Atelier Paris, é uma paleta nude, tá? Só tem nude nessa paleta. E eu aplico na linha natural do lábio, tá? E após isso eu vim com esse gloss da Dior somente no centro, pra dar um efeito de boca um pouquinho mais, um pouquinho maior, tá bom? E esse foi o resultado da maquiagem de hoje. Se gostou, já me siga para não perder os próximos tutoriais, ative o sininho para não perder notificação e até o próximo vídeo, hein? Um grande beijo!